la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Porque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu não estou aqui com o Felipe Abal, justamente porque Felipe Abal, o nosso CEO, o nosso patrão, o nosso chefe, ele está gozando de férias, sim senhor, porque aqui é estado de bem-estar social. Quem ama, cuida, e ele foi perfeitamente remunerado e tirou uns diazinhos de descanso, mas eu tô aqui com ele, né? Carapanã. Olá, eu queria dizer que isso aqui é a Noruega dos podcasts, estado de bem-estar social, heavy metal, black metal e bom, nem sei o que mais tem na Noruega. RPG. Vikings, hidromel e RPG, e é isso aí. É isso. Que maravilha, que maravilha. Olha, mais uma semaninha aí. Semaninha então que o nosso chefe tá de férias, né? Nós temos dois CEOs aqui, um aparece só no final para chancelar nosso serviço, né? O outro costuma inclusive pôr a mão na massa, porque aqui é Noruega mesmo, né? Inclusive a diferença de multiplicador, né? Ela é quase nula. Mas o fato é que estamos aí com uma convidada, Carapanã, que há muito tempo queríamos trazer ela, queríamos falar com ela. Houve problemas de agenda aí, porque todo mundo tá na batalha, todo mundo tá na loucura, todo mundo tá na correria, mas dessa vez não teve desculpa e ela veio e nos brindou com um papo maravilhoso. Aliás, né? Se você está estranhando isso, se você nunca percebeu, a gente grava em momentos temporais distintos, né? Então não é um salto quântico no tempo. Nós estamos falando de um episódio que nós já produzimos ele. E eu queria já aproveitar isso e falar aqui, para você, que é nosso ouvinte, que gosta do que a gente tem feito, que gosta do trabalho, que curte o Vira Casacas, continue compartilhando, recomendando pros amigos. Cara, aquele clique, aquele like, aquele RT, isso faz uma diferença, você não tem ideia, assim. Essa é a versão podcaster do Curte e Compartilha no YouTube. A questão aqui é a seguinte, a gente também tem o nosso apoia.se/viracasacas, para você que tem aquele dinheirinho sobrando, porque sacou FGTS, mas tá ligadão na Nath Finanças, e então você tá aí economizando, você pode colaborar com a gente a partir de R$5, né, Gabriel Divan? R$5 você entra na categoria Pitch e já é uma gigantesca prova de que nos adora. E R$10 você entra aí na categoria Vira Casacas, que é uma categoria importante. Categoria Vintage, né? Uma categoria Vintage, a primeira, a única durante muito tempo. E R$10.000 você entra para a categoria Jorge Soros. A categoria Jorge Soros, de financiador da esquerda mundial, onde você pode nos financiar de uma maneira muito mais incisiva, e você ganha uma recompensa que muda a cada semana. Nessa semana você vai para uma ilha paradisíaca, onde Felipe Abal está passando férias, para viver um reality show chamado Os Globalistas, cara. É você, Felipe Abal, Thiago Leifert, quem mais? Como é que é o nome da guria lá? Sei lá, mano. Boca Rosa? Boca Rosa? Sei lá, não sei. A gente é você, Abal, Thiago Leifert, Boca Rosa e o seu ex de férias. E o seu ex de férias, é isso aí, cara. Maravilha, maravilha. Gente, lembrando também, dá uma forcinha lá para os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores também. Você também tem vantagens assinando esse clube maravilhoso do Vira Casacas, né? Que na verdade consiste em, caso você queira andar por aí com as peitas da hora, exibindo todo o seu posicionamento, você vai lá na veste esquerda, escolhe uma, duas ou mais camisas, enfim, e faça a compra usando o cupom Vira Casacas para ganhar aquele descontinho maneiro.
Você também pode utilizar a gama magnífica dos produtos da primeira, única e magnífica e maravilhosa, eu já falei magnífica, Esquerda Skincare, a partir, né, do catálogo da Alquimista Shop, lá da nossa amiga Virgínia Mulher Tamarindo, a mulher que tem mais epítetos por minuto no Twitter. Eu não sei se ela é a Full Metal Anarquista, agora eu não sei. O fato é que faço as compras na Alquimista Shop e se livra de metade do frete via PAC utilizando o cupom ViraCasacas. E por fim, atenção que nos Salves vai ter algo relacionado a isso. Você que quer experimentar e se deliciar com a melhor pizza artesanal que você vai ter notícia na paróquia, você vai lá nas redes sociais do O Artesão Pizzas Artesanais, conhece o trabalho, vê o cardápio, fica salivando por alguma daquelas pizzas, e se você for pedir para a região metropolitana de Porto Alegre, você pode mandar pelo WhatsApp ou pelo telefone o aviso de que você é ouvinte do Vira Casacas e quer mamata, e aí você fica livre de pagar a teleentrega. São os nossos apoiadores de sempre, o nosso programa de apoio também foi aí descrito, lembrando só de seguir a gente, né, nas redes. Você vai lá em viracasacas.com para ver todos os detalhes do episódio, para ver as dicas culturais e os links e tudo mais. Você nos segue nas redes sociais, principalmente no Twitter, no @viracasacas, no @felipeabal, no @carapanarana e no deste que vos fala, Gabriel Divan. Você também vai lá na pior das redes, mas onde a gente também ganha muito apoio, muito carinho e muita discussão legal, que é o Facebook. É só procurar por Vira Casacas Podcast e escuta a gente em qualquer agregador da sua preferência, seja nos mais hypados como Spotify, iTunes, enfim, Deezer, seja nos outros agregadores, nós estamos por lá, não é por falta de tentativa que a gente vai dar match com você. É isto. Então, vamos ao nosso episódio. Toca a ficha. Como já tradicionalmente, aquela chamada, né? Carapanã. Aqui, sempre. Sempre alerta, sempre presente. A gente está hoje, e quem está olhando os nossos feeds aí, o título e as postagens e tudo já viu, né? Aliás, é uma coisa que todos os podcasts falam, né? Mas é um protocolo meio bobo, porque sempre todo mundo já viu, né? Então não precisa nem anunciar que quem está lendo o feed já viu, né? A menos que o cara, sei lá, ele escute no escuro, sei eu, né? Ele resolva assim, ele pede para alguém dar o play e não mostrar para ele no aparelho, alguma coisa parecida. Mas nós estamos com uma convidada aqui que muita gente pedia há muito tempo para a gente trazer ela, e a gente queria trazer ela, mas as pessoas não estão sentadas na esquina, né? Como num ponto de chapa, nos abanando, né? Todo mundo tem compromisso, todo mundo tem uma agenda muito lotada, graças a Deus, ou sei lá o quê, né? Mas, enfim, conseguimos, e é com muito prazer que a gente anuncia Tatiana Roque, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Finalmente conseguimos, né? Que maravilha, conseguimos, né? Foi um trabalho de engenharia social aqui. Mas, enfim, a gente vai ouvir a Tatiana hoje, e é claro que este protocolo, este sim vai estar sempre mantido. A gente pede para as nossas convidadas e convidados se apresentarem, e aí se apresenta falando o que absolutamente bem entender, né? Tem vezes que a pessoa considera os pontos mais altos do seu currículo as coisas que não necessariamente pontuam, mas enfim, esse é o momento para falar, né, o que quiser, da maneira que quiser, sendo formal ou protocolar ou não. Tatiana Roque, quem é você, para quem não tem o prazer de te conhecer? Quem é você é sempre a pergunta mais difícil para mim, porque o que mais me caracteriza é uma certa crise de identidade, porque eu faço muita coisa diferente, né? Então, eu tenho um lado professora, acadêmica, que já também não tem uma área muito definida, porque eu dou aula no Instituto de Matemática, eu tenho uma formação em matemática, mas a minha pós já foi em filosofia, história da ciência, então também tenho essa inserção na filosofia. Eu dou aula numa pós de filosofia e outra de história e ensino de matemática. E, além disso tudo, eu ainda faço política, assim, bastante, né? Enfim, desde militância, mas mais recentemente de uma maneira mais engajada, porque eu fui presidente do sindicato dos professores da UFRJ, da ADUFERJ, que é o sindicato docente da UFRJ. E aí, depois disso, acabei fazendo
pegando um momento aí difícil para a universidade, então me engajei bastante em várias campanhas contra os cortes, né, peguei o golpe, então depois a PEC do teto de gastos e, enfim, todos esses ataques da universidade foi justamente quando eu estava mais à frente desses movimentos em defesa da universidade. Então, isso acabou assim, incentivando esse lado político que eu sempre tive, mas antes de uma maneira mais militante, né? Depois um pouco à frente dessas iniciativas aí. E sou filiada ao PSOL e então tenho sempre assim todas né, essas inserções múltiplas na política, na academia, em várias áreas do conhecimento. E hoje eu estou na gestão lá da UFRJ, coordenando o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, que é um espaço bem bacana, porque é dedicado justamente a fazer essa conexão entre a universidade e a sociedade, que é uma coisa que agora a gente está precisando muito, né? Justamente por esse momento aí que a gente está vivendo, que defender a universidade é também fazer com que a universidade se abra cada vez mais. É isso. Olha, eu já tenho uma perguntinha que é uma pergunta que pode ser que tenha ou não a ver com o tema da nossa conversa de hoje, mas o que tu teria a dizer, Tatiana, para aquelas pessoas que elas ainda vivem sempre naquela separação entre humanas e exatas e sempre tem aquele folclore de quem vai para humanas é porque não suporta a matemática? Tirante o fato de que um grande número de filósofos importantíssimos na história da humanidade ocidental eram matemáticos ou estudavam matemática, como é que você sai de um campo como matemática e o que é a ponte para você sair desse campo e parar no outro, né, da filosofia, ou a intersecção entre esses dois campos? Eu costumo dizer o seguinte, que todas as ciências são humanas, até as exatas. Então, eu acho essa separação entre exatas e humanas a coisa mais anacrônica, ultrapassada, ridícula, que a gente podia enfatizar no século XXI, né? Não faz o menor sentido isso. E eu estudei matemática, na verdade eu fiz informática na graduação, depois fiz mestrado em matemática, mas o que sempre me atraiu, eu sempre fui boa aluna, sempre gostei muito de matemática, mas porque eu estudei numa escola muito alternativa, que ensinava matemática de um jeito interessante, ligada à natureza, ligada ao mundo, ligada às aplicações. Nunca foi aquela coisa operacional, decoreba, de fazer conta, nada disso. Então, para mim, nunca teve muito essa separação, né? E eu sempre me interessei pelas ideias da matemática, mais do que pelas operações, né? Por esse lado de cálculo, que não é, na verdade, o que os matemáticos fazem, né? Mas aí, então eu fui cada vez mais me aproximando da filosofia, porque as ideias matemáticas, como você falou, tem muita relação com a filosofia, né? Os filósofos principais né, da história, mais conhecidos, também eram matemáticos. Eu fiz até uma vez um vídeo que está na minha página no Facebook sobre o Descartes, que foi um vídeo que assim circulou muito, porque foi justamente naquele momento em que começaram a perseguir a sociologia e a filosofia como matérias obrigatórias no ensino médio, né? E eu acho que esse discurso de separação entre exatas e humanas muitas vezes serve para fazer bullying com as ciências humanas, de certa forma, né? Então, eu até fiz um vídeo mostrando que o Descartes, que é considerado um dos maiores matemáticos da história, era filósofo, e ele escreveu a sua obra matemática, a Geometria, como apêndice a um livro de filosofia, que é o Discurso do Método. Então, a matemática, para ele, era uma maneira de fazer filosofia, né? Então, não existe essa separação, é completamente anacrônica. Inclusive, ultimamente, eu tenho até estudado as raízes históricas dessa separação para mostrar que ela não faz sentido nenhum, né? Se ela já fez sentido em algum momento da história, esse momento ficou lá atrás. Hoje em dia é justamente o oposto que a gente precisa, né? E acho que, nesse sentido, o nosso ensino ainda é muito assim dividido em caixinhas, né? O que torna difícil mesmo ser um ensino que se conecte às questões mais prementes aí do século XXI, que vão exigir um cruzamento de áreas muito maior. Olha aí. Meu amigo Carapanã, dá o pontapé inicial no nosso papo de hoje, mas antes disso eu vou te dar um conselho. Como diria Caetano Veloso, mora na matemática.
Não, eu já gostei desse começo. Eu já gostei desse começo aí, porque eu acho que as humanidades não têm que aceitar que elas deveriam ser ruins de matemática. Esse negócio de sou de humanas, não entendo. Não façam isso, pessoal. Estudem matemática, é bom, é interessante. Tatiana, tem uma coisa que eu li nos textos teus. Eu achei bem interessante, assim, primeiro algumas discussões sobre ciência, que eu gostei bastante, e outras sobre pós-verdade. E aí, como quem estuda filosofia, ciência, etc., existe uma coisa que se fala, assim, às vezes se lê em artigos de opinião de alguns pesquisadores ou de alguns articulistas, hoje a gente vive uma coisa que é muito interessante, que é... durante algum tempo, a ferramenta da crítica era usada para tentar meio que colocar a ciência dentro do seu contexto, né? Da ideia de como os fatos científicos são produzidos, de que eles não representam uma verdade absoluta, mas que eles são uma produção constante. Então, sei lá, vai ter um monte de filósofos fazendo isso de fora a fora, desde o pessoal que vai falar lá de filosofia da ciência no começo da ciência, até gente aí, enfim, coisas aí na década de 70 e 80, tipo Foucault, até uns caras mais modernos, assim, agora, tipo, sei lá, o Bruno Latour e etc. E aí a gente chega num ponto que é muito interessante, onde parece que essa discussão sobre ciência e a ciência como forma de conhecimento, né, de uma forma crítica, ela meio que é jogada numa coisa de ponta cabeça pela instrumentalização do negacionismo, né? E dessa coisa da pós-verdade, dessa maluquice toda, enfim, eu vou chamar eu nem sei, cara, terraplanismo já ficou muito, muito comum, mas enfim, é um outro tipo de fenômeno desse. E aí tem muita gente que acha que isso começou justamente com um problema de crítica da produção dos fatos científicos, assim. Queria que você comentasse isso um pouco. Então, eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que quanto mais a gente conseguir passar essa ideia de que a ciência é forte porque ela tem grande capacidade de se autocorrigir e não porque ela trata de verdades eternas, mais a gente vai conseguir conquistar as pessoas para a ciência. Né? Então, eu acho que a solução para essa crise da verdade que a gente está vivendo não é de modo algum pintar a ciência como um repositório de verdades neutras, dogmáticas, superiores, inabaláveis. Acho que é justamente o oposto. O fato de que as verdades científicas mudaram com o tempo não quer dizer de modo algum que elas não sejam verdades. Ao contrário, quer dizer que a ciência ela tem essa capacidade de se autocorrigir, de se reproduzir em diferentes contextos, que é justamente o que torna os enunciados científicos mais confiáveis. Então, eu acho que a gente está no momento que a gente está vivendo uma armadilha, porque, por um lado, o negacionismo explora esse caráter mutante da ciência, né? E para dizer que as verdades científicas são relativas, o que é uma mentira, né? Não é verdade, mas o negacionismo faz isso explorando uma coisa que é um sentimento, né, que é associado normalmente à ciência e que é e que é algo forte, assim, algo sedutor, que é a dúvida. Né? Eu acho que a gente precisa trazer a dúvida de volta para o nosso lado. A dúvida é nossa, a dúvida é da ciência, a dúvida não é do negacionismo. A ciência trabalha com a dúvida, só que ela trabalha com um método, né? Com maneiras de você compartilhar e de você ter muitas pessoas produzindo ciência e participando desse método científico, que faz com que da dúvida surjam certezas que têm consistência, que são sólidas, que duram, né? Que têm uma repercussão que faz com que a gente possa confiar nessas verdades. Né? Mas não é a partir da reafirmação da ciência como produtora de certezas, eu acho que a gente vai reconquistar essa confiança na ciência que o negacionismo está querendo tirar da gente. Acho que não, eu acho que é o contrário. É mostrando os modos como a ciência se produz, como eles envolvem tanta gente, tantas culturas, que faz com que eles sejam mais consistentes e mais sólidos, né? Que eles resistam. Então, eu acho que é justamente ao contrário, sabe? Eu acho que muitas vezes a pós-verdade e um certo desespero que a gente fica com
né, as fake news, com o negacionismo, com essas estratégias todas, faz com que a gente recorra a uma visão da ciência que é contraproducente, que, na minha opinião, é um tiro no pé. Acho que essa visão dogmática, neutra, superior, arrogante da ciência vai nos atrapalhar mais do que ajudar a combater o negacionismo. Uau, isso é uma boa resposta. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu acho que para quem... às vezes você vê isso em vídeo, mas é uma discussão de muita gente do campo das ciências, assim, que tem um pé atrás com algumas questões das humanidades, que era aquilo que a gente chama de o episódio do Sokal, né? E aí eu vou explicar aí pro leitor mais ou menos rapidamente o que aconteceu. O Alan Sokal, que eu acho que era um físico, um matemático, esqueci bem o que ele era. Sim. Ele... É físico. Ele era físico. Ele escreve um artigo cheio de jargão para uma revista científica, uma revista de crítica, uma revista meio, sei lá, de filosofia pós-moderna, nem sei o que era. E ele escreve uma coisa que é absolutamente falseada, né? Mas ele usa isso e aí ele coloca e esse artigo é publicado. E é interessante porque ele escreve meio um artigo com um texto bem pretensioso, que era meio transgredindo fronteiras, rumo a uma hermenêutica transformativa da gravidade quântica. E ele publica lá em 96 numa revista chamada Social Text. E isso entra muito sério, né? Como uma coisa meio que como se fosse uma prova de que as pessoas que analisam ciência ou que querem escrever criticamente sobre ciência acreditam em qualquer coisa, etc. Aí a coisa que eu acho mais interessante dessa história, que eu acho mais maluca dessa história, é que, assim, essa revista ela meio que não tinha uma coisa que na academia parece chama revisão por pares, né? Do tipo que alguém tem que ler e ver se o que é, enfim, se o artigo é pertinente ou não. E a outra coisa que é interessante disso é que ele faz isso fica um tempão sendo usado como uma espécie de elemento. Ele escreve uns livros depois, onde ele vai meio que discutir esse tipo de coisa. Mas o que eu acho mais maluco é que esse cara, que aparentemente é um bom físico, né? Um cara que dava aula em boas universidades, ele é mais conhecido por esse episódio do que pela própria pesquisa dele. Se fosse hoje, a gente ia dizer que ele estava fazendo clickbait, né? Estava lacrando para ganhar clique. Sim! Não, então, porque o Sokal depois ele publicou um livro junto com o Brickmon chamado Imposturas Intelectuais, né? Que aí depois com a repercussão do artigo eles acabaram publicando esse livro. E na verdade o livro é bem mais grave do que o artigo, porque o artigo tudo bem que foi uma estratégia assim meio midiática, mas até tem tem algum fundo a crítica de que muitas vezes os artigos científicos eles são feitos para poucos leitores, né? Eu acho que isso teve uma certa repercussão também por isso, porque hoje em dia a gente é muito cobrado na academia de publicar, né? O chamado publish or perish, mas não necessariamente muita gente lê aqueles artigos que são publicados, né? São numa linguagem técnica, são voltados para dentro da comunidade, então realmente existe um exagero muito grande com essa demanda de publicação. Então, acho que por isso o artigo até teve teve até nesse sentido, teve até uma repercussão que tinha a ver com uma crítica pertinente. Agora, o problema foi que depois eles publicaram esse livro, Imposturas Intelectuais, que era uma sacanagem, para falar aqui, né, no bom português. Por quê? Porque os caras pegaram livros de vários filósofos teóricos importantes, como Lacan, como Foucault, como Deleuze, e tiraram totalmente do contexto algumas frases, alguns trechos desses autores, em que eles fazem uma relação com a ciência ou com a matemática para dizer que aquilo ali não fazia o menor sentido, que esses autores filósofos estavam usando a matemática e a ciência de uma maneira pouco rigorosa. E, assim, muitos, né, desses autores eu conheço bem, por exemplo, o Deleuze. O que o Deleuze escreveu sobre cálculo diferencial e integral é absolutamente pertinente, porque o cálculo diferencial integral de que o Deleuze fala ali
Não é o cálculo diferencial integral isolado na matemática, como a gente aprende hoje nos cursos de cálculo 1 da faculdade, da engenharia, que ensina derivada, integral, bababá. Não é isso. O cálculo diferencial integral ele faz parte da filosofia do Leibniz e do Newton, né, que são o Leibniz, principalmente, que é um filósofo, como a gente estava falando antes, né, na época em que a matemática e a filosofia andavam juntas, e o cálculo é um instrumento importantíssimo da filosofia do Leibniz. Então, o Deleuze está dialogando com essa filosofia e com o uso do cálculo nessa filosofia. E é absolutamente pertinente o que ele diz sobre o cálculo, eu já estudei bastante isso, né, tanto na filosofia quanto na matemática, e eu acho que foi uma desonestidade intelectual, né, ao contrário, a impostura intelectual foi deles, de tirar completamente do contexto alguns pensamentos para poder desqualificar esses pensadores. Na verdade, o objetivo deles era esse, desqualificar completamente esses pensadores, que são pensadores importantes, que têm uma certa complexidade, etc., mas que realizaram um papel importantíssimo na filosofia aí, a partir dos anos 60, 70, né, e que fizeram uma crítica importante do dogmatismo, da teoria da representação, enfim, de uma série de coisas que até hoje são bastante pertinentes, eu acho. Então, eu acho que isso foi o pior, sabe, desse episódio do Sokal. Essa tentativa de desqualificar isso que a gente pode chamar, de certa forma, de pensamento pós-68, que até hoje eu acho que é essencial para a gente compreender a sociedade, a política, a ciência, a filosofia. A gente tem que ver quando é que o cara supostamente quer fazer algum denuncismo em relação à má compreensão ou ao baixo índice de reflexão, ou até mesmo a forma como se coordena as publicações científicas, e ele acaba prestando ele próprio desserviço, né, no momento em que acaba, entre outras coisas, desacreditando uma série de pesquisas e uma série de conceitos apenas na base da tentativa de aparecer mais do que necessariamente mostrar alguma incongruência interna. Mas eu queria te perguntar uma coisa a respeito de um outro aspecto que tu vinha salientando antes, que já é muito importante e é muito caro para nós, né? A questão de que a gente pode perceber, por exemplo, essa situação da divulgação científica, né? Porque, é claro, não vamos ser ingênuos, né? A gente vive num ambiente e a gente vive um tipo de disputa política na própria discussão, né, entre as pessoas, né, não só na questão da política partidária. A gente vive um tipo de vivência da política que está muito calcado nesse tipo de coisa da velocidade, da aceleração, do consumo rápido, né? Quando a gente fala em fast food, né, a gente não pode falar só num tipo de alimentação, a gente está falando na versão alimentação de um tipo de modo que a gente tem de interagir, de se integrar das coisas e de se informar propriamente. Então, sim, uma divulgação científica que procura mais interlocução, né, do que arrojo, ela talvez seja bem-vinda. Mas a gente também não pode, talvez, cair naquela armadilha de achar que a gente vai competir com certas pessoas e com certas técnicas no terreno delas, né? Então também não basta ser só simpático ou criar um canal um pouco mais ameno ou um pouco mais friendly, digamos assim, para que as pessoas se atualizem ou se interem. Você tem que realmente contrabalançar isso, porque também não é do interesse exclusivamente que as pessoas, sei lá, digam que gostam de ver uma coisa mastigada. Tem que ter do interesse que as pessoas realmente vão adquirindo o conhecimento a ponto de fazer aquilo ser útil, de fazer aquilo evoluir, porque em algum momento a coisa é sim difícil, exige sim uma reflexão. Então nós estamos numa encruzilhada muito grande hoje em dia, porque a gente não quer uma ciência empolada, a gente não quer uma ciência inacessível, a gente quer que as pessoas se interessem, a gente quer que as pessoas discutam com base nesses parâmetros que não são imortais, não são imutáveis, né? Não é aquela história de, pelo método científico, você chega numa verdade absoluta. Isso aí é o próprio contrário da coisa. É a possibilidade, como tu bem falou, de isso ser testado e isso ser renovado. E as próprias verdades, nesse sentido, vão se renovando. Tu, como professora, como pesquisadora e também como quem está, digamos assim, numa função até mais administrativa na questão docente universitária, como é que tu enxerga esse desafio aí
vamos pensar assim, de agora em diante, vamos pensar desta era, né, que alguns chamam de nova era, né, em diante, porque parece que se esse modelo de fake, se esse modelo de você querer impor uma narrativa na base da gritaria, se esse modelo que acha que tudo é comício e tudo é dedutível em quem tem mais hashtag ganha, se ele não veio para ficar, ele, pelo menos na minha opinião, infelizmente ele veio para ficar por um bom tempo, né? O que a gente faz? Isso é uma angústia, né? Se tiver a resposta, né, talvez seja a resposta de $1 trilhão aí. Agora, se tiver pelo menos alguma ideia nova para nos dar, porque esse é o mato sem cachorro no qual a gente está enfiado. Não, essa é a pergunta, né? Obviamente eu não tenho resposta, mas algumas pistas, assim. Eu acho que, primeiro, eu acho que a gente precisa pensar como passar essa ideia de reencantar as pessoas com a ciência, com a verdade. Porque não é que as pessoas estejam desacreditadas, assim, desesperançadas, desconfiadas com a verdade, com a ciência, porque necessariamente elas estão negando a ciência e a verdade. Mas talvez porque aquilo já não faça mais parte de uma visão de mundo, de uma visão de futuro, não dê uma perspectiva, como um dia já deu, de que as coisas podem melhorar através da ciência e da tecnologia. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma crise de confiança. O negacionismo é a ponta do iceberg dessa crise de confiança, né? Mas eu não acho que a nossa luta seja necessariamente contra os negacionistas, porque aí é isso que você está dizendo, no terreno deles a gente sempre vai perder. Mas com aqueles que estão no meio, né? Esses pendulares, swingers, né? Que algumas pessoas chamam, que são essas pessoas que ficam em dúvida, porque a estratégia do negacionismo, até publiquei um artigo agora na Piauí, né, falando disso. A estratégia do negacionismo, como mostram bem alguns autores, né, tem um livro da Naomi Oreskes e do Conway chamado Os Mercadores da Dúvida, que eles mostram que a estratégia do negacionismo não é negar as verdades científicas, é semear a dúvida. Então, eles pegaram emprestado uma estratégia da indústria de cigarro dos anos 50, que partiu do seguinte princípio: nós não podemos negar a verdade científica de que cigarro faz mal, de que cigarro dá câncer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai semear a dúvida. A gente vai dizer, há controvérsias, né? Algumas pessoas dizem que não, vamos abrir para ouvir os dois lados. E que essa mesma estratégia foi empregada pelas indústrias do petróleo nos anos 90, diante do consenso que estava crescendo de que era preciso fazer alguma coisa urgente contra o aquecimento global causado pela intervenção do homem. Então, nesses anos, né, a gente teve até aqui no Rio a Eco 92, realmente foi uma época em que o consenso estava se ampliando. E eles mostram no livro uma coisa interessante, que inclusive esse consenso juntava correntes políticas diferentes, tinham até políticos republicanos que compravam a agenda ambiental. Então, isso foi tornando a agenda ambiental um pouco incontornável. E as indústrias do petróleo, então, pegaram essa técnica de empréstimo de semear a dúvida, né? Então, fomentaram think tanks, polemistas treinados, falsos experts, que, utilizando essa tendência que a mídia tem para ouvir os dois lados, conseguiram pintar as mudanças climáticas, né, causadas pela ação humana como uma polêmica, como uma controvérsia, ao passo que, na verdade, ela estava se tornando cada vez mais um consenso absoluto, que hoje já é de 99%. E eu acho que hoje é isso que faz com que a técnica dos negacionistas funcione, é o fato de que eles pintam a questão como controvérsia. E isso tem repercussão, porque a dúvida ela é sedutora. E no momento em que as pessoas já estão mesmo muito desconfiadas, com vontade de não acreditar em nada, porque a verdade é que elas não acreditam no futuro, né? Isso tem uma repercussão, isso conversa, né? Isso tem uma ressonância, era essa palavra que eu estava procurando. Tem uma ressonância com um sentimento de desconfiança que já está instalado,
sabe? Então, eu acho que é por isso que a técnica deles funciona. Aqui no Brasil, há pouco tempo, né? Por exemplo, a gente teve um exemplo disso. O Bolsonaro fez aquele discurso absurdo, ridículo, que é feito também pelos ministros dele, né? Pelo Salles, o ministro do Meio Ambiente e tal, de que quem colocou fogo na Amazônia foram as ONGs ambientais, que é um absurdo, uma mentira completa. Mas quando a gente vai ver as pesquisas sobre a confiança dos brasileiros nas ONGs, essa confiança é bem mediana. Os brasileiros não confiam muito nas ONGs. Ou seja, quando o Bolsonaro diz isso, como os brasileiros já não confiam muito nas instituições, em particular nas ONGs, isso tem uma certa ressonância, não só no sentido deles dizerem, é isso mesmo, ele tem razão, mas no sentido deles falarem, pode ser, não sei, pode ser. O que já é péssimo, porque isso significa que não necessariamente eles acreditam na mentira, mas que eles também não vão se mobilizar contra a mentira. E talvez isso explique um pouco essa apatia que a gente está vivendo diante de tanto absurdo, entende? Então, eu acho que esse é um quadro que, se a gente levar em conta, né, desse modo, talvez a gente consiga achar alguma pista. E aí, indo para as pistas, né, que é difícil, eu não sei qual a pista, mas a grande questão é como as pessoas podem voltar a acreditar em alguma coisa. E aí a ciência vai vir junto com esse reencantamento, digamos assim, né, que tem a ver com uma perspectiva de futuro, que tem a ver com uma perspectiva de um outro mundo, de uma outra maneira. Eu não vejo muita saída, a não ser por aí. É uma coisa meio utópica, eu sei, mas eu não vejo muita saída. O que vocês acham? Isso é interessante. Eu acho que esse exemplo das ONGs ele é mais interessante ainda porque eu vejo uma coisa dentro dessa discussão sobre verdade ou não verdade, ou notícia falsa, ou desinformação, mas existe uma coisa que é muito poderosa, que é essa substituição do fato pelo poder. E esse caso me chamou mais atenção porque ele fala isso, e é uma coisa que é óbvio que isso é absurdo, etc. Mas depois alguém, lá na ponta, né, vai acusar um grupo de brigadistas de ter colocado fogo no fogo que eles estavam combatendo, assim, com um caso totalmente maluco, assim. A gente já falou sobre isso outras vezes, colocou vários links do tipo, tem a ver com gente que grilava a terra e acusou os caras, e coisa que tem a ver com um policial que grilava a terra, e coisa que tem a ver com polícia, e etc. E alguém acusou esses caras que não tinha nada a ver com isso, que era gente que morava lá e se voluntariava para apagar incêndio. E isso acontece, essa autoridade faz isso de forma impune, isso circula, e aí isso serve para meio que... serve meio como uma forma de dizer, tá vendo? Aí, não estava exatamente errado, todo mundo falou que era mentira, mas não era. Mas aí que é uma coisa que é meio doida, que mesmo quando é provada a mentira, e a gente já viu isso outras e outras vezes, isso não adianta. Eu acho isso uma das coisas mais interessantes, assim, porque aí a rapidez, a agilidade que esses caras têm na desinformação é simplesmente mudar o assunto, entende? Eles mudam o assunto e aí aquela coisa que era uma mentirada, ela já fica ali no meio daquele ruído, e eles ficam fazendo isso o tempo todo, assim. Agora, eu acho que eu não sei um pouco o que vocês acham, mas eu penso muito numa coisa que tem algo sobre não acreditar em nada, querer acreditar em alguma coisa, mas eu sempre vejo que para algumas pessoas é alguma coisa como... É quase como uma grande aventura, sabe? Em que eles estão engajados contra o mundo inteiro para colocar uma versão que é diferente daquela dos globalistas, dos terrabolistas, das pessoas, sei lá, dos Jorge Soros esquerdistas, qualquer outra coisa, e que isso exige, é quase como se esse tipo de maluquice fosse... Como é que eu vou tentar explicar? Tem uma palavra pra isso, mas assim, transgressora, sabe? Sim. Mas eu acho que, assim, eu sempre faço muito essa diferença entre os porta-vozes, as lideranças, quem está levando esse movimento, e os silenciosos, sabe? Eu acho que a gente deve colocar o foco nos silenciosos, assim. Não esses que são, né,
as pessoas que aparecem mais, que falam mais, que têm canais com muita repercussão, que são negacionistas militantes, né, digamos assim, ou conspiracionistas militantes. Eu acho que o que a gente deve pensar é quem que eles estão levando com o discurso deles e se essas pessoas podem também ser disputadas para outros discursos, sabe? Não tanto contradizê-los diretamente, mas pensar, eles estão, né, conquistando um público porque eles estão dando um sentido, né? Um sentido falso, conspiratório. A conspiração, ela é uma maneira de dar sentido, né? Eu acho que isso corrobora um pouco essa questão de que o problema principal é um descrédito generalizado, porque a conspiração ela dá um sentido. Então, é um sentido louco, é um sentido absurdo, né? Mas é um sentido. Então, as pessoas estão em busca desse sentido. Então, talvez disputar essas pessoas, digamos assim, né, a base social dessas pessoas, significa procurar sentidos também, né? Procurar ideias, projetos, agendas, histórias, narrativas que também produzam sentido. Claro que não do jeito deles, né? Aí é que está a dificuldade. Mas eu acho que é um pouco isso que faz falta. E aí eu acho que não é tanto... A gente não deve focar tanto nessas pessoas, sabe? Nos porta-vozes, nas lideranças, nos militantes. A gente deve focar nessa massa que eles estão conquistando em parte. Eu não acho que essas pessoas estejam completamente conquistadas pelo discurso deles também. Elas estão meio lá, meio cá. Elas estão sem saber em que acreditar. Estão em busca de alguma coisa, eu acho. Então, acho possível, sabe, disputar por aí. Mas acho que, assim, a gente, né, o nosso campo, assim, que está se contrapondo a né, a esse conservadorismo, à extrema-direita, ao negacionismo, talvez a gente tenha uma certa dificuldade de mirar nesse conjunto mais amplo, assim, que eu estou chamando dessas pessoas que são os silenciosos. E eu acho que esse é que é o mais interessante, sabe? Não sei. O que vocês acham? Olha, tem uma coisa que eu tô louco para te ouvir falar também sobre, porque se conecta, que é justamente essa questão, né? Bom, o Felipe sabe disso há mais tempo, porque ele é meu colega lá na universidade. A gente já conversou muito sobre esse problema. O Carapanã e nossos ouvintes também sabem, né, que isso é uma preocupação, que é uma coisa que me dá nos nervos, sabe? É uma coisa que me... Sabe quando o cara, assim, dá uma raiva, dá vontade de sair quebrando tudo? É aquela lógica que coliga a produção do conhecimento a uma espécie de protocolo de cavalheiros, como se necessariamente você tivesse que neutralizar ou amenizar a possibilidade de um discurso mais incisivo ou de um discurso até mesmo de engajamento, porque vale lembrar, engajamento não é anticientífico, né? Se você esclarecer de onde você fala, se você esclarecer qual é a sua base, e principalmente dependendo do que você está discutindo e dependendo de qual ramo científico e qual o objetivo do que você está discutindo, você ter um posicionamento ou ter um engajamento e ele ficar explícito não é problema, né? Mas a gente tem uma versão de uma espécie de discussão mais séria ou de uma discussão mais produtiva, ou até mesmo uma discussão que, entre aspas, aqui, né, poderia ser algo mais verdadeiro, se a gente tomar o campo da ciência como um campo onde você está lá simplesmente para colocar possibilidades e aí elas ficam soltas no ar. E é uma coisa que a gente vê tranquilamente, tanto na ciência quanto até no próprio campo político, porque você trabalha uma noção de democracia muitas vezes ligada à necessidade de não poder tomar partido. A democracia é simplesmente um espaço aberto para que todos se manifestem e para que ninguém seja rejeitado em sua possibilidade de manifestar. É como se o fato de que você, às vezes, tem que eleger uma manifestação certa e outra errada, ou uma mais adequada e outra menos, é como se esse fato fosse relevante.
Eu não vou nem falar, atenção, eu não vou nem falar de podcasts, tá? Mas a questão é essa. Muitas vezes fica adstrito isso, a ideia de que eu tenho que ter aqui a Tatiana e eu tenho que necessariamente contar com uma mesa que vai ter uma pessoa que vai fazer uma espécie de oposição a ela. E pode ser que não seja uma pessoa tarimbada, pode ser que não seja uma pessoa qualificada, porque ninguém aqui está rotando o rei na barriga, ninguém aqui está necessariamente hierarquizando com o nariz em pé, mas existe, pessoal, uma coisa que é uma pessoa ter uma opinião mais coerente, uma pessoa está fazendo uso da ferramenta mais adequada, ou uma pessoa está com alguma experiência um pouco mais plausível, e às vezes, né, vamos ser bem claros, às vezes uma pessoa está com melhores argumentos e está certa. E a gente fica sempre trabalhando nessa coisa meio cavalheirística, meio medrosa, meio protocolar, mas que também tem uma estratégia por trás de achar que, tanto em política quanto em ciência, por exemplo, né, muitas vezes você tem que apenas possibilitar que as coisas estejam ao dispor. Né? Eu falo isso porque na minha área, o direito, é muito comum. O pessoal chega a estar enjoado de me ver bronqueando quanto a isso, mas é sempre assim, né? Você traz o maior especialista do mundo num aspecto e você tem que correr para compor a mesa com o Zezinho da esquina só porque ele pensa de uma forma diametralmente oposta. Daí parece que está feito o debate, né? E parece que está respeitado, né? O ar protocolar do evento e tudo mais, quando na verdade seria muito mais fácil você deixar o especialista, o cara, né, o pica, falar durante uma aula ou uma noite inteira e numa outra oportunidade buscar alguém que tem uma opinião diversa, do que necessariamente você perder tempo fazendo um suposto debate a partir de uma lógica de que, veja bem, a coisa tem que ser democrática, os dois lados têm que falar e tudo mais. Isso aí parece tão educado, parece tão honesto, mas é tão nocivo, né? O doisladismo um pouco, né? Um lado desse doisladismo que a gente está vivendo aí, que é uma coisa totalmente artificial. Inclusive, eu acho que isso é uma projeção sobre o debate de ideias de um protocolo que é do debate partidário. Né? Então, claro, se você vai levar numa instituição para debater os candidatos a prefeito da cidade, tá bom, você tem que levar, né? Se for uma instituição, se for numa coisa privada, eu levo quem eu quiser. Mas se for numa instituição pública, por exemplo, ok, vai levar candidatos de todos os partidos. Agora, no debate de ideias não é assim, porque num debate de ideias as pessoas não estão lá defendendo uma posição, né? Num sentido muito bem demarcado, assim. Não é verdade isso. No debate de ideias é muito mais sutil, as pessoas estão ali abrindo questões, problematizando, e não necessariamente aquilo vai ter um produto que vai ser uma bandeira, né, que vai ser uma proposta concreta, política. Então, não faz sentido nenhum isso no debate de ideias. Né? É um pouco... mas isso é um reflexo dessa coisa que a gente está vivendo hoje, que é a narrativa da polarização. Né? Eu não vou nem dizer que é a polarização, porque eu não gosto dessa narrativa, mas a narrativa da polarização, eu acho que, na verdade, ela está sendo instrumentalizada por algumas pessoas que são progressistas, assim, mas que não querem tomar posição, né? E, principalmente, não querem admitir que contribuíram, de certa forma, para a ascensão da extrema-direita que está aí. Então, eu acho que é também uma conveniência esse doisladismo, né? A gente vê isso, alguns economistas liberais, por exemplo, que toda vez que vão criticar alguma coisa do Bolsonaro tem que falar do PT. Né? Hoje mesmo, nesse episódio da Patrícia Campos Mello, que foi um absurdo, eu vi alguém que estava criticando o Eduardo Bolsonaro, mas que aproveitou para criticar o PT. Isso está virando uma doença, esse negócio. Né? Mas isso eu acho que é uma conveniência de um certo campo liberal que é bastante numeroso, que foi conivente com a vitória do Bolsonaro e que não quer admitir isso, então fica reforçando a narrativa da polarização, de certa forma, para se redimir, né? Para não admitir que contribuiu e continua contribuindo. Então, eu acho que isso é reflexo, talvez, em outros meios intelectuais, né, na universidade, no debate de ideias,
dessa instrumentalização, né, desse doisladismo, assim, desse meio termo, e que é um reflexo da narrativa da polarização, que eu acho muito ruim também. Eu também fico irritado com esse negócio. Não, eu me desespero em relação à minha área, porque as pessoas elas realmente acham que por o direito ele comporta em vários aspectos uma subjetividade. Só que as pessoas elas trabalham necessariamente no paradigma, por exemplo, do júri, que é um procedimento orquestrado para que as partes possam falar e defender, e às vezes até com alguns aspectos meio bizarros ou levianos, as pessoas tenham que defender parcialmente o seu lado. Então, cria-se uma aura onde, por exemplo, no direito, não, tudo é uma questão de opinião, perspectiva, não é bem assim, não. Existem conceitos, existem mínimos, existem uma série de parâmetros que estão ali para ser estudados, né? Porque também há um componente de ciência ali ou não. Né? Então, isso aí vem diretamente também, como tu disseste, desse embate da questão da política, né? E vem de uma visão muito distorcida de democracia que, eu insisto, ela é muito mais uma estratégia, ela é muito mais uma espécie de coqueluche do nosso tempo do que uma espécie de protocolo que surge assim do nada, né? Porque a gente está confundindo cada vez mais democracia com essa possibilidade de todo mundo, por exemplo, falar o que bem entende. E aí começa a surgir aqueles absurdos, né? Pô, por exemplo, é cara propondo, eu vou pegar um exemplo bem rasteiro, tá? Mas é cara propondo aquela discussão, aí eu não quero voltar a isso, nem levantar isso aqui, porque a gente tem coisa muito mais útil para falar, mas é cara propondo uma discussão, por que eu não posso, quem sabe, suscitar a venda de órgãos humanos, como se a democracia e as coisas atinentes a ela não fossem substancialmente algo que tem valor, muito para além daquela mera possibilidade do cara ter voz para falar, ainda que um absurdo. Então, a gente está confundindo, e aí acho que tem muita gente surfando nessa onda e muita gente se aproveitando disso, desse clima de confusão entre democracia, como se ela não tivesse substância, e como se ela fosse simplesmente isso, né? E aí acaba virando esse pastiche, acaba virando isso aí que a gente vê muito lamentavelmente hoje, que é exatamente isso, né? É essa espécie de orquestração aí, onde necessariamente tem que haver o outro lado e tudo mais, né? Em todos os aspectos. Mas isso é uma faceta desse fenômeno da pós-verdade também, né? Que é a relativização da verdade, né? É como se, ao questionar a eternidade da verdade, a gente estivesse dizendo que a verdade é relativa. E não é isso, né? Dizer que a verdade pode mudar com o tempo não quer dizer que a verdade é relativa, né? Quer dizer que a verdade está relacionada ao contexto social, político, cultural, mas que isso não quer dizer que não exista um ponto de vista da verdade. Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso, esse relativismo. O relativismo, o niilismo, crise de confiança, tudo isso faz parte de um mesmo fenômeno, assim, né? Eu acho que tudo está dentro um pouco desse léxico, assim, desse momento que a gente está vivendo. Ó, quando o Foucault vai trabalhar com a questão das epistemes e da própria questão turva de uma verdade, quando lá o Nietzsche vai dizer que existe interpretação moral dos fatos para além dos fatos, meu amiguinho, minha amiguinha, ele não está dizendo que esse lápis que caiu aí na sua frente não caiu, tá? Ele não está dizendo que você pode questionar se olhou para o cima e viu a nuvem no céu ou não. Então, por favor, né? Chega dessa bobajada aí, né? Mas enfim, Carapanã. Eu acho engraçado porque tem uma coisa que é corrente agora e que eu acho que funciona super bem. Tem um pouco acho que uma naturalização da ideia de que o mercado vai resolver tudo, ou de que alguma coisa parecida com o mercado, ou de que... E aí isso faz esse pessoal maluco, né? Porque tem que ser um texto publicado no Instituto Mises, independente de quem escreveu. Puta merda, assim...
conseguir defender qualquer coisa, qualquer solução, venda de órgãos, venda de bebês, venda de qualquer coisa, do tipo, essa é uma ideia que eu acho que foi naturalizada, né? É muito curioso como isso começa, a ideia de que o Estado não pode prover as coisas, de que tudo é meio ineficiente. Não, mas essa ideia, essa naturalização, essa ideia de que o mercado é o natural, né? Do tipo, aquilo é o natural. É quando você vai ler um texto desses caras que é assim, existem trocas voluntárias desde a Idade da Pedra, aquilo já era o capitalismo, ou qualquer loucura desse tipo. E isso se faz, e é muito engraçado como é sempre a ideia, é uma coisa que tem me fascinado, assim, mas é sempre essa ideia de que quando você perde um direito, quando você perde alguma coisa que seria um pouco uma parte positiva da atuação estatal, né, porque eu também não vou dizer que Estado sempre é bom em qualquer lugar, é alguma coisa que te dá mais liberdade. Então é algo que é muito interessante porque esse pessoal construiu uma certa lógica que ela funciona de forma de que cada vez que você está sendo... que estão tirando alguma coisa que te é benéfica, é porque você tá mais livre agora. Então isso funciona para tudo, né? Os índios vão perder suas terras para eles poderem ser empreendedores, como você vai perder seus direitos trabalhistas para ser empreendedor, como tudo vai ser... Então, assim, o que a gente está fazendo agora é tirar de campo esse monte de legislação que atrapalha aí a vida do cidadão, tipo radar, tipo saúde pública, tipo universidade pública, tipo educação e tal, e aí meio que tudo vai se resolver ali num canto, assim, meio, sei lá, porque o mundo é dinâmico e tal. Então existe uma certa coisa que se coloca aí, e eu acho que isso é um pouco um ponto-chave, eu não sei se vocês acham isso, mas um pouco para entender como que essa narrativa da polarização, ela funciona bem, assim, ela vai funcionar legal, porque por um lado a gente tem um pouco... Tem uma coisa brasileira que eu vou tentar falar que é uma emergência de uma espécie de um blairismo, sabe? Do tipo Tony Blair, sabe? Do tipo, que era o cara do Partido Trabalhista, mas que meio que abraça o thatcherismo ali e vira um cara, né? Vira um cara hegemônico na política britânica e que talvez o maior erro dele tenha sido apoiar os Estados Unidos na guerra ao Iraque, assim. Tipo, que eu acho que é a coisa mais absurda que ele fez, assim. Mas tem um pouco essa coisa que ou seja, é um progressismo nos costumes, mas com esse tipo de agenda guedista mais ou menos aqui ou ali, e sempre com essa coisa da eficiência, né? A eficiência, assim, isso aqui é eficiente, a gente tem que colocar uma eficiência, a coisa tem que ser assim, um assado e tal. Então eu acho que essa para esse campo emergente, que eu acho que é um campo que congrega gente um pouco que está à esquerda e gente que está à direita, e pode ser uma coisa que vai existir politicamente no futuro, essa narrativa de uma polarização ela é muito útil, né? Porque você pode falar assim, vamos ao que interessa para os cidadãos e abandonemos essa polarização que não serve para nada, né? A polarização, como diz o Laerte lá, a Laerte, entre a arma e o alvo. Exato. Não, e como se o mercado não tivesse sempre precisado do Estado, né? E aí eu acho que o Foucault é muito útil para a gente entender isso, porque vem daí essa explicação, eu acho, a explicação mais didática, assim, mais clara, de que o neoliberalismo ele se funda com essa clareza que os próprios teóricos neoliberais têm, né? Ele cita lá o Gary Becker e tal, de que a concorrência não é algo que se dá naturalmente, né, seguindo o modelo das leis naturais do mercado, um pouco como na teoria do liberalismo clássico. O que eles vão perceber, os neoliberais, é que a concorrência precisa ser produzida. Né? Então, isso é muito louco, porque justamente todo esse discurso liberal de que o mercado, deixado à própria sorte, ele funciona, é um pouco a visão do mercado, a imagem e semelhança das leis naturais, né, que é o que o liberalismo clássico propôs, e que eles vão ver que isso não funciona e que, portanto, essa concorrência ela precisa ser gerada por políticas que intervêm na sociedade e que quem faz é o Estado. Então, eu acho que isso, o Foucault é brilhante ali no Nascimento da Biopolítica, quando ele mostra, ele estuda os teóricos neoliberais nos seus próprios termos, mostrando que eles
já tem essa concepção. E o neoliberalismo é isso, é uma política de intervenção na sociedade para que a concorrência funcione. Então, quando você privatiza, por exemplo, agora, recentemente, há uma tendência de acumulação de capital em cima das instituições do bem-estar social, por exemplo, da saúde, da educação. Quem é que privatiza para que o capital possa tornar a saúde e a educação um modelo de negócios? É o Estado, são os poderes, etc. Então, esse tipo de ação do Estado para produzir a concorrência e aí sim fazer com que o mercado funcione é a grande invenção do neoliberalismo, que o Foucault já tinha apontado e agora, recentemente, tem esse estudo mais histórico mesmo, com base nos textos, com base em muito estudo histórico de evidências, que é esse livro Globalists, do Queen Slobodian, não sei se vocês já leram, que é sensacional, que ele mostra que isso já está na raiz dos pensadores neoliberais e já desde a época da implantação do Estado de Bem-Estar Social, que era visto como uma maneira de prejudicar a concorrência, porque, claro, se o Estado ele produz políticas visando a igualdade, ele prejudica as leis da concorrência que precisariam ser produzidas por alguma desigualdade. Eles dizem isso com todas as letras, Os teóricos liberais, o Hayek e tal, o Mises, ele cita isso, o Slobodian, com todos os textos lá, dizendo o quê? Que essa produção de igualdade do Estado de bem-estar social mina um dos princípios fundamentais da concorrência, que é a desigualdade. Então, o Estado precisa se retirar do bem-estar social para que, com a desigualdade, com a produção da desigualdade, a concorrência possa funcionar. Então, isso assim, é muito louco, porque justamente o discurso que aparece é esse da liberdade e tal, mas quem produz as condições para o mercado funcionar é o Estado. Então, isso a gente está vendo hoje, talvez, na sua realização máxima, que é esse casamento que parece inusitado, mas que, se a gente pensa a partir dessa história, não tem nada de inusitado, entre neoliberalismo e autoritarismo. A gente cita o livro do Slobodian aqui, episódio sim, episódio não. Já dá para marcar no bingo. E outra. Quem... Então, estou na moda do Vira Casaca. Não, tá Sim. Dentro. E quem esteve no curso que eu e o Felipe ministramos no final do ano passado, lá de reintrodução ao estudo direito, ganhou, entre outras coisas, de brinde alguns comentários e a própria obra numa pasta lá que a gente enviou para a galera. Foi mal Slobodian, mas foi por uma boa causa, tá? O PDF. Sensacional. Então ótimo. Então estamos na mesma vibe. Chegamos nesse ponto. Podemos fundar nosso partido slobodianista. Olha aí, já podemos fundar a nossa dissidência de esquerda. Mas olha só, mas eu acho importante o seguinte, para vocês dois. Tudo bem, o Slobodian foi ótimo porque ele trouxe a coisa para a história, então ele tem muita evidência, tem muito estudo e tal, é muito bom para a argumentação. Mas quem falou isso lá atrás, em 79, foi o Foucault. Então, eu estou dizendo isso porque, hoje em dia, eu acho que tem uma perseguição aí em relação ao Foucault que eu acho muito danosa, da própria esquerda, e eu acho importante a gente ressaltar esses pontos em que o Foucault ajuda muito, inclusive, a gente entender hoje esse momento do neoliberalismo para combatê-lo melhor, que é essa questão da relação entre neoliberalismo e autoritarismo, mas também a questão da subjetividade, que eu acho que muitas vezes a esquerda esquece, e o Foucault é essencial para a gente entender essa parte aí, e aí já tem a ver com a questão do empreendedorismo, que vocês mencionaram também, e que eu acho que aí é importante a gente trazer o modo como o neoliberalismo e a subjetividade também caminham juntos, para entender como isso age na subjetividade, essa promessa do empreendedorismo, mas que se conecta com alguma coisa de real. Então, eu acho que o Foucault continua sendo muito útil aí, e estou bem chateada com uma certa queimação do Foucault que tem sido feita pela própria esquerda. Eu acho que a gente vive um momento, e não é só no Brasil isso não, estou falando isso até em âmbito mundial, a gente vive um momento de refluxo, assim, e de restauração, eu acho que é isso.
contra o pensamento de 68 dentro da própria esquerda. Eu acho isso péssimo, porque eu acho que os pensadores que atualizaram as referências da esquerda, né, a partir de revisões, mas que não são contra os pensadores clássicos, são atualizações no tempo, nas novas condições históricas. Esses pensadores são essenciais para a gente entender o que está acontecendo. E eu acho que essa restauração está tentando diminuir a importância desses pensadores que eu chamo de pensadores de 68, né, e que o Foucault é um exemplo deles. Pois é. Ó, não quero ser acusado de estar fazendo o próprio dois ladismos que nós estamos criticando aqui, tá? E também não tenho nenhum medo de ser cancelado ou coisa parecida, mas a leitura do Foucault, principalmente desse Foucault, ela vai desvelar uma coisa que eu já falei em outra oportunidade aqui. A lógica do neoliberalismo, ela, em alguns aspectos, ela é antagônica até à própria noção clássica que a gente tem de liberalismo, né? Tanto é que esse casamento entre autoritarismo, Estado e lógica neoliberal, ele é uma coisa muito surpreendente para quem não está familiarizado com essas diferenças e com esse tipo de discurso aí, porque muito daquilo que você vai ver através dessa lógica seria algo, inclusive, que está se formando, principalmente ao longo do século XX, como uma espécie de resposta e uma guinada que se afasta do núcleo, digamos assim, duro, do que seria uma proposta de liberalismo ou coisa parecida. Né? E pronto, com esses, 34 segundos já vão de novo, né, dizer aqui que eu sou o liberal ou coisa parecida, e basicamente eu vou ser acusado, né, por ter causado a eleição do Bolsonaro. Mas ok, vamos lá, a caravana segue. Tatiana, eu queria saber de ti uma coisa, pensando essa questão do neoliberalismo e esse esvaziamento de uma série de coisas, né? Como é que a gente ataca com essa leitura e com esse viés à pós-verdade ou esses, digamos assim, incutir, né, de uma série de coisas? Por quê? A gente está vendo, por exemplo, uma máquina que está muito interessada na produção de conteúdo. E é uma produção de conteúdo como se fosse um produto de uma maneira que a gente nunca viu na vida, né? Eu não gosto daquelas comparações que falam assim, por exemplo, hoje em dia ninguém mais olha nos olhos das pessoas, está todo mundo jogado dentro do seu telefone celular. Cara, essas questões de civilidade aí, elas sempre aconteceram, talvez agora num grau mais agudo. Mas uma coisa, né, me desculpe se eu vou ser o tiozão, né, chato, mas uma coisa a gente tem que, sim, sempre alertar e sempre ficar preocupado. Eu acho que nunca na humanidade a gente teve uma produção de conteúdo, um acesso de conteúdo que vai gerar um engajamento moral, político, ideológico em relação a esses conteúdos, sem o menor questionamento. Isso aí está se lançando o dia inteiro. Seja uma informação com uma pretensão de desmoralizar alguém, seja uma pretensão de você tentar fixar um fato político, seja uma questão de você interpretar um fato, como a gente está vendo, por exemplo, agora em relação à CPI das fake news, né? Nós estamos falando um dia depois de que a gente tem uma farsa completamente escancarada aos olhos de todos, né? E aí você vai olhar qual é a repercussão disso para muita gente, mas muita gente, a repercussão é que, sei lá, né? A gente tem um novo mito aí, a gente tem um novo herói, né? Quando na verdade simplesmente fica escancarado e fica jogado na nossa cara toda uma rede de atitudes e de estratégias para que algumas coisas fossem perpetradas, e é só prestar atenção, não é uma coisa que está em disputa do tipo assim, não está em disputa assim, olha, está aí a coisa, agora vamos julgar, não, está em bons panos claros na nossa frente, né, uma série de farsas e uma série de coisas que não precisa ter muita boa vontade para você admitir.
Como é que fica nessa lógica aí? Como é que são as conexões desse viés neoliberal, dessa ideia de fazer com que esses viés de concorrência se implementem e eu diria isso, né, esse esvaziamento, né, da necessidade ou da coerência em relação a provar uma coisa como verdadeira ou assumir que algo tem que ser mais refletido ou a denunciar uma pura e simples mentira? Eu acho que isso cabe bem naquela expressão da Nancy Fraser, né? O fim do neoliberalismo progressista, né? Eu acho que tem a ver com isso mesmo. Aquela promessa de emancipação, né? Que o neoliberalismo propagandeou nos anos 90 e tal, e que acabou convencendo um certo progressismo até a aderir, né, a acreditar alguma coisa, eu acho que isso hoje foi totalmente pelo ralo. Então, o neoliberalismo ele só se afirma conjugado com o autoritarismo, com o conservadorismo, com a pós-verdade, com o negacionismo, as fake news. Né? Eu acho que a gente vive também um refluxo desse projeto, e aí a gente poderia dizer, ainda bem, né? A gente que é crítico ao neoliberalismo, ainda bem. Mas aí o grande problema é que a gente não está sabendo o que colocar no lugar, né? A gente sabe teoricamente, mas a gente não sabe trazer as pessoas para esse projeto antagonista, né? Ou mesmo, sei lá, o alternativo a essa realidade aí. Isso é que me dá mais nervoso. Na verdade, o que eu fico mais angustiada e assim até desesperada é assim da gente não estar falando com essas pessoas. Assim. Eu acho que fica de um lado o nicho da extrema-direita, de outro lado o nicho da esquerda, falando para dentro e guerreando uns com os outros um pouco nas redes, mas eu não acho isso nem relevante muito. Eu acho que o principal é essa base social mesmo. Assim. O que mais me preocupa na extrema-direita hoje, que está vencendo, né, eu acho que está ganhando de longe, e agora, 2020, as eleições, vai ganhar de lavada, assim, infelizmente, é que a extrema-direita está ganhando com uma base social que devia ser nossa, da esquerda, que são os pobres, que são aqueles que o neoliberalismo largou pelo caminho, que são aqueles que perderam direitos, né? Que são aqueles que perderam previdência, perderam direitos trabalhistas, perderam proteção social, estão empobrecendo. Como é que pode, assim, entendeu? O que a gente vai fazer para falar com essas pessoas? Para mim, isso é o principal, assim. Essa questão da base dessa extrema-direita de hoje ser uma base que era da esquerda, eu acho que é uma questão que aparece para um monte de gente, aparece nos Estados Unidos, aparece na França, né? E no Brasil eu acho que ela acho que ela tem dois lados aí que são bem importantes. E eu acho que são coisas bem, como é que eu vou colocar, questões bem preeminentes assim na política latino-americana. A primeira é a questão do populismo datenista, anticrime, mas que meio a gente não sabe nunca se os caras são, né, a galera da lei e ordem aí meio sempre tem um pé em alguma coisa esquisita, né? Não só no Brasil, existe um monte de outros exemplos na América Latina, mas esse populismo penalista de pé na porta, tiro na cara, droga na mesa e coisa, ele pega muito porque, bem, é isso, a gente vive uma realidade muito violenta. E a outra questão que eu acho muito interessante é a questão da religião. E, no caso brasileiro, tem uma relação muito estrita com a maneira como... Eu acho como os evangélicos começaram a... Eu vou falar os crentes, no geral, porque evangélico é uma categoria também bem complicada. E sem tentar generalizar e colocar isso, mas a gente tem uma tendência, uma convergência, que eu acho que ela se manifesta muito bem numa ministra, que é super popular, tipo a Damares, que é uma coisa que eu escrevi num texto já sobre isso, um pouco onde eu conto a minha trajetória como ex-evangélico, que é uma coisa que eu chamo de um evangelho segundo Pinóquio, né? Você vai usar de um tipo de não só de retórica, mas de coisa que é
absolutamente maluca, né? Você vai falar que, sei lá, os holandeses masturbam criancinhas e ensinam bruxaria nas escolinhas e qualquer outra maluquice que você vai dizer, assim, que é uma coisa que não é... E aí eu vou tentar explicar uma coisa interessante para o ouvinte. Não é sobre alguma experiência religiosa que a pessoa teve, se ela viu Jesus Cristo, se ela experimentou alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. É sobre fabricar uma realidade sobre outra coisa, sobre outra pessoa. Então é alguma coisa que é muito mais séria, mas que eu acho bem interessante como que isso é instrumentalizado, assim. E isso é um instrumento de poder bem eficaz, é super eficaz. Funciona super bem, né? O que acontece é que a gente vai vendo esse tipo de coisa, tem uma reprodutibilidade muito alta, tem um apelo muito forte, e é uma coisa onde você elenca seus inimigos políticos como literalmente diabólicos, né? Então, e essa convergência, ela tem acontecido nos Estados Unidos, principalmente, em alguns países africanos, vários países latino-americanos, no Peru isso é bem forte também, mas no Brasil eu acho que ela tem ela tem um componente diferente. A gente tem, inclusive diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos os evangélicos são um grupo que mantém uma certa coesão. Mas a tendência de todas as outras adesões religiosas tem sido a queda. No Brasil, a gente tem um cenário que é uma ascensão, né, dos evangélicos e uma queda no número de católicos. E esse é um cenário muito particular, né, onde você tem igrejas muito poderosas, né, para citar aí, Universal, por exemplo, é uma coisa que é muito diferente de tudo que existe nesse sentido e que está em vários lugares do mundo e que inclusive às vezes não é bem recebido em países africanos. E um dado que eu acho interessante que eu li, e existe uma expansão enorme de igrejas evangélicas na França. Esse também é um dado que eu não tinha ideia, assim. Não sei da ordem de quanto, mas isso tem acontecido. Mas não, porque eu acho que assim, essa explicação você até sabe melhor do que eu, né? Não entendo muito dessa questão. O que é claro que tem uma questão assim da filosofia em si, né? De certas denominações, de certas correntes que eu acho que se conectam muito com o que a gente está vivendo hoje. Mas eu não sei se é uma visão meio ingênua, assim, mas eu sempre fico achando que um dos problemas principais é o quanto a religião está ocupando o lugar da política, né? Então, quando a política se retrai, a religião ganha um papel muito grande. Então, mesmo sem a gente entrar ainda nessas questões internas, digamos assim, né, da própria filosofia e o modo como isso produz efeitos, né, obviamente, no modo como essas pessoas lidam com a sociedade, com a política, eu acho que tem também o fato de que a religião está ocupando um espaço muito grande na vida social por uma retração da política, né? A crise política que a gente está vivendo, da democracia liberal, da democracia representativa, da falta de confiança nas instituições, no ceticismo absoluto em relação aos partidos, aos políticos, aquilo que a gente chama de sistema, né? Esse pensamento antissistêmico, abre muito espaço para esse crescimento da religião, né? Então, eu não sei, eu prefiro pensar um pouco também isso, assim, que eu acho que está na raiz do problema, de certa forma. E aí, quando você falou, né, no início, do porquê dessa base social da esquerda estar migrando para a direita, eu acho que tem uma questão essencial, que eu tenho pensado muito sobre isso, que é a questão do trabalho, né? Porque nos projetos da esquerda sempre existiu uma mobilização subjetiva para organização, né, para contestação, para coletividade, para formação, né, de instâncias coletivas, a partir dessa identidade do trabalhador. A esquerda trabalha muito com esse sujeito político, né, do trabalhador, que é um sujeito político que consegue unificar diversas coisas diferentes e que tinha essa possibilidade de criar uma identidade coletiva, né?
E hoje eu acho que grande parte da crise que a esquerda está vivendo é por isso, é porque as mudanças estruturais no mundo do trabalho estão diluindo um pouco a força dessa subjetividade política do trabalhador. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Como hoje a gente pode criar novamente plataformas coletivas a partir de outras figuras. Né, a gente fala sempre os movimentos ditos identitários, eu não gosto dessa denominação, mas negros, mulheres, indígenas, LGBT, é um pouco o que a gente está vendo de mobilização coletiva são esses movimentos, né? Só que esses movimentos têm uma diferença em relação ao trabalhador, porque eles não criam imediatamente organizações que estejam além dessas identidades, né? Organizações estruturadas, como eram os partidos políticos, os sindicatos. Então, como é que faz sem organização política, né? Eu acho que os impactos que a gente está vivendo é muito por causa disso. E porque eu costumo dizer que as mudanças no mundo do trabalho afetam 3 coisas essenciais para a esquerda, né? Do ponto de vista da organização, sindicatos, partidos políticos que se constroem a partir de sindicatos, do ponto de vista da agenda, né? Porque as agendas da proteção social, por exemplo, são muito relacionadas ao trabalho, do próprio estado de bem-estar social, e do ponto de vista das formas de luta, né? Hoje em dia, que categorias podem fazer uma greve realmente com repercussão social? A gente está vendo aqui no Rio, está tendo a greve dos petroleiros, está interessante. Mas muitas categorias não podem fazer greve, né? Não tem uma situação de trabalho em que esse instrumento tem realmente uma repercussão tão grande quanto tinha antes. Então, eu acho que isso coloca a esquerda num impasse, assim, que é um impasse determinante, né? Eu penso muito no que fazer, né? A questão que o Lenin colocava lá em 1905, né? Se eu não me engano, 3 ou 5, agora esqueci. Era um pouco essa, como você, na organização política, produz uma reconversão das subjetividades, né? Colocando nesses termos um pouco Foucaultianos, deleuzianos, mas é essa a questão do Lenin, quer dizer, você tinha trabalhadores que faziam lutas de interesses por inserção no sistema, que eram os operários, e você precisava fazer com que aquela luta se transformasse em algo revolucionário, para além da inserção no sistema, em uma transformação radical. Para você fazer isso, você precisa de um dispositivo de organização, que era o Partido Revolucionário. O partido era uma maneira de você fazer uma conversão dessas subjetividades. E, hoje em dia, é um pouco isso, né? A gente não tem isso. As igrejas, elas conseguem fazer isso. A pessoa ela não sai igual ela entrou numa igreja, né? Antes tinha as organizações sociais, os partidos, os sindicatos. Você não sai igual você entrou. Nesse sentido, é uma conversão da subjetividade. Eu acho que esse espaço está totalmente esvaziado, assim. Então, não tem disputa nenhuma. Só tem a igreja fazendo isso, né? Acolhendo e né, gerando uma vida coletiva que possa, além de acolher, produzir sujeitos, quem está fazendo isso é a igreja, né? Eu acho que isso também entra um pouco nesse saco da esquerda. Não, e é triste que a lógica da política mais institucional, ela esteja hoje em dia muito mais próxima de um clube, aliás, um clube bem elitista, bem exclusivista, do que de um universalismo que, óbvio, né, tem a ver com a própria noção que categoriza uma igreja ou algum tipo de culto ou agregação desse tipo, né? Se uma igreja assim perde esse universalismo, ela tá candidata a ser um nicho, né? E justamente o que esses caras aprenderam hoje, e a gente vê, e não é mais aquela coisa de você fazer aquele comentário trivial, nossa, mais um cantinho, mais uma biboca ali que alguém botou uma igreja, como se isso aí pudesse cingir exclusivamente aquele comentário assim, olha aí que os caras estão querendo enganar a galera e ponto. É apavorante ver que, de fato,
existe sim uma igreja em cada canto, desde as mais consagradas, as mais abonadas, digamos assim, até as pessoas que estão no início da caminhada ali para se tornar ou para tentar se tornar algo do tipo. E o discurso ele é universalizante, o discurso ele é abrangedor, ele é acolhedor. Tanto é que isso aí, em comunidades pobres, e a gente falava de base social de esquerda, as pessoas não estão se convencendo mais, até talvez por essa própria lógica do que é o neoliberalismo incutida, né, no modo padrão normal da pessoa viver e valorar os aspectos da vida, não está mais se encontrando e não está mais se sentindo acolhida e querendo se sentir pertencente a um partido ou coisa parecida, porque parece que é normal, tudo virou normal. O que não é normal e para o que você não tem, né, escapatória, você busca um conforto, né, no metafísico, no espiritual, no religioso, na crença. Então é uma coisa muito louca. O cara não está nem aí se ele trabalha 22 das 24 horas do dia, né? Isso aí parece que é o corre que está institucionalizado e é isso aí. Não há do que se queixar disso. Agora, para todo o resto, onde é que ele vai encontrar inclusão? Onde é que ele vai encontrar um lugar onde existe um agregar? Onde é que ele vai encontrar os outros membros da comunidade que vão partilhar problemas ou que vão se reforçar, ainda que de uma maneira, às vezes, né, em relação a algumas pessoas, não todas, meio hipócrita? É nesses campos aí. Então, a própria questão do próprio partido em si, a lógica de uma luta contra esses aspectos contra os quais um partido iria lutar, ela está esvaziada desde o início, né? E eu acho que aí vai faltar muito estratégia também, né? A Tatiana lembrou do Lenin do que fazer, né? Eu sempre lembro do Lenin da doença infantil, né? A gente está a gente está de uns tempos para cá, principalmente nessas arenas como as redes sociais, num processo autofágico, e eu não estou dizendo que todo mundo tem que conviver com tudo que é diferença ideológica, e não estou dizendo que essa coisa de dois lados a partir de o mal absoluto ser colocado num governo como isso aí que nós temos hoje, né? Eu não estou dizendo que isso aí encobre toda e qualquer diferença e que, enfim, não é esse meu papo. Agora, a ausência total e completa de diálogo e a ausência total e completa de ver a coisa de um ponto de vista um tanto quanto estratégico, ela acaba favorecendo muito isso. Porque foi falado aqui uma coisa que é crucial que a gente mantenha em mente todos os dias, até que, oxalá, a gente não precise mais dizer. Os caras estão ganhando, e olha, a perspectiva deles passarem a não ganhar mais está muito distante. Não, isso eu acho muito importante, a gente ter essa, né, essa clareza, assim, essa lucidez de que eles estão ganhando, porque hoje eu acho que tem uma coisa também muito ruim, que a gente não consegue fazer um debate estratégico. Qualquer debate estratégico ou tático é imediatamente rebatido como se fosse um debate de conteúdo, sabe? Não que haja uma separação muito nítida entre essas coisas, mas, obviamente, tem lugar um debate estratégico para a gente saber como derrotar a extrema-direita, porque é isso que a gente precisa, né? E eu acho que esse debate estratégico a gente não está conseguindo fazer. Eu, por exemplo, acho, posso estar errada, mas eu acho que a gente precisa, urgente, ganhar alguma eleição. Não é porque eu acho que ganhar a eleição é a coisa mais importante do mundo, não é porque eu acho que a gente vai resolver nossos problemas ganhando a eleição, não é por isso, aí é que está. Sempre que eu digo isso, tem alguma crítica como se eu tivesse acreditando só em eleição, na política institucional, e não é por aí, etc. Não se trata disso. O problema é que, se a gente não ganhar uma eleição, esses caras vão conquistar todos os espaços de poder. E olha o estrago que eles conseguem fazer no Estado. Os caras eles conquistaram um espaço de poder tão vasto que eles estão conseguindo aparelhar as instituições do Estado para o projeto deles. Obviamente, isso faz diferença. Isso é poder puro. Então, claro que faz diferença. A gente precisaria ter urgente um projeto para ganhar alguma eleição, nem que seja uma eleição municipal, para, a partir dali, organizar uma espécie de bunker de resistência e de produção
de outros caminhos que possa vencer essa extrema-direita em outros lugares. Senão a gente vai ficar refém deles, a gente não vai conseguir lutar contra eles, a gente sendo sociedade e eles sendo Estado, no grau em que eles conseguem aparelhar o Estado. Então, eu acho esse debate tático, estratégico, muito importante. Então, não se trata de conteúdo, no sentido de que eu acho que o melhor caminho agora é eleitoral, e claro que para isso tem que fazer concessões, e claro que para isso tem que fazer alianças e etc. É que eu acho que, do ponto de vista tático, a gente agora precisaria urgentemente ganhar alguma eleição. E é um pouco o que a gente está vendo no mundo, assim, diante também do terror, né, que a gente está vendo, algumas eleições locais estão sendo possíveis de criar alguma resistência à ascensão da extrema-direita. Né? Mesmo na Hungria, o pessoal ganhou a prefeitura de Budapeste, é um foco. Né? Depois tem algumas coisas acontecendo na Espanha, agora teve a Irlanda. É claro que seria maravilhoso se ganhasse o Bernie Sanders nos Estados Unidos, não sei se vai ser possível, eu realmente não sei prever isso. Claro que aí sim, aí mudaria tudo, mas eu acho que vai ser difícil. E diante disso, a gente precisa, pelo menos, governos locais, ter alguma estratégia. Isso eu acho muito louco que no Brasil a gente não esteja conseguindo fazer isso. A gente tinha que estar com todo o foco nisso. Agora os caras vão ganhar de lavada. Agora a gente tem uma ocasião no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma ocasião em torno do Freixo, por exemplo. Né? A gente podia estar tendo uma convergência aí mais ampla de pensar estrategicamente. Eu acho que o Freixo está disposto a isso, mas a gente não está conseguindo produzir ainda uma convergência muito ampla em torno do nome do Freixo. Tem outros nomes, tem uma competição, cada partido está na sua lógica interna, né? Todo mundo está disputando o espaço para ser o perdedor do Bolsonaro. É uma coisa impressionante. Então, isso também me deixa um pouco angustiada hoje em dia. Todo mundo está. Eu fico olhando algumas coisas interessantes, alguns exemplos que eu acho que são mais dramáticos, assim, tipo Hungria, Turquia também tem uma coisa bem interessante, uma convergência entre uma instrumentalização política da religião e um aparelhamento do Estado e perseguição é um nível muito pior do que enfim, em outros lugares, né? Eu sempre lembro de uma piada clássica, já clássica na Turquia, que um cara tá preso e aí ele chega na biblioteca do presídio e fala assim: aqui, você tem esse livro? Aí o guarda fala: não, mas o autor dele tá preso aqui. Caraca, nossa. Pois é, e aí mesmo assim alguma coisa se consegue, né? Eu não sei bem, assim, eu acho que tem que haver estratégia, tem que haver uma estratégia eleitoral, tem que haver uma estratégia de toda forma, a gente já falou isso algumas vezes, e eu não sei, hoje eu quase que não consigo mais dar ideias ou falar o que eu acho que deveria acontecer. A gente só fica olhando, assim, do tipo, talvez, né? Quem sabe? Divan. Talvez nesse episódio em que a gente falou de tanta coisa, né? Todas elas com uma interligação, sem dúvida nenhuma, mas vários capítulos, né? Ou várias pautas distintas. Essa última é a que mais me toca profundamente, porque, cara, precisamos ganhar alguma eleição. Isso aí deveria ser a cartilha de todo mundo que acorda todo dia. É do cara que está tomando banho e lavando a mão com a água fedorenta da SEDAI. É o cara que está alagado na Marginal em São Paulo, né? Principalmente quem está alagado de Gol quadrado e de Uno, né? Porque tem uma Lamborghini que outra, mas não é a maioria da galera. É o funcionalismo no Rio Grande do Sul, né? Cuja ideia do governador é basicamente assim: vamos reorganizar as finanças não pagando essa galera, né? E pronto, né? É o cara que está vendo o déficit econômico lidar com uma série de situações de apertos e cortes em que ele estava acostumado justamente a nem mais pensar nisso. É engraçado, né?
faz uns 10 anos que a coisa tá vindo de vento em popa e de uma hora para outra começa a ficar estranho e aí o cara não conecta com nada, né? É o quê? É o horóscopo? É a merda do Mercúrio na Lua, não sei de que, na casa não sei qual? Pode até ser também, mas eu teria outro palpite, meu amigo. Então, vê bem, todo mundo que acorda e não aguenta esse tipo de coisa, e não aguenta a mediocridade, a maluquice disso, deveria estar pensando, entre outras coisas, em tudo bem, eu não vou resumir minha vida a isso, mas vamos tentar, quem sabe, ganhar uma eleiçãozinha assim, sabe? Para começar, de repente, a estruturar alguma coisinha, mas parece que não, né? Tem muita gente que tá interessada em não sei. Eu digo, se a gente ganhar uma eleição num lugar, todo mundo se muda para lá, a gente constrói uma coisa a partir dali, né? É o que parece que não está sendo visto como importante, né? Mas enfim. E aí, meu mestre? Não sei, dicas culturais, a gente encerra por aqui. Vamos, né? Vamos porque... Você quer falar mais alguma coisa, Tati? Você quer colocar mais alguma coisa? Só aquele momento propagandinha básica. Que esse assunto da pós-verdade, da crise da ciência, que é também uma crise política, né? E é o assunto do livro que eu estou escrevendo, que vai sair pela Planeta, talvez ainda esse ano, e que é justamente mostrar como em diferentes momentos históricos, eu trabalho com história da ciência, né? Também bastante. Então, como em diferentes momentos históricos, a ciência não conquistou a confiança da sociedade automaticamente pelas suas verdades, né, como tidas como neutras ou superiores. Ela conquistou a partir de um projeto que era um projeto político que tinha consequências naquele momento ou mesmo numa projeção de futuro. Então, mesmo que muitas vezes a ciência e a tecnologia naquele momento não fossem vistas como capazes de produzir benefícios imediatos para a sociedade, elas traziam uma promessa de futuro. Então, a confiança esteve muito ligada a esse tipo de projeto em diferentes momentos históricos, desde o Iluminismo até o século XX, né? Até ali meados do século XX. Então, eu mostro um pouco isso na história para ressaltar que o nosso impasse hoje não vai ser resolvido com um retorno ao Iluminismo, né? E ao papel da ciência no Iluminismo. Eu acho essa resposta muito ruim. Alguns livros que estão circulando muito por aí, tem um livro do Steven Pinker chamado Novo Iluminismo, e eu acho que ele dá justamente a solução inversa daquela que eu estou propondo, que é a gente mostrar que existe um esgotamento desse projeto do iluminismo, tanto na ciência quanto na política, justamente que ligam a ciência e a política, e que nos impõem um momento de pensar outras saídas. E aí a ciência paradigmática para isso, obviamente, é a ciência do clima, né? Então, o modo como a ciência do clima conecta a questão política, social, natural, científica, é importante para a gente também entender como o momento atual impõe uma outra visão sobre a ciência e sobre a relação entre a ciência e a política. Então, é esse livrinho aí que eu ando preparando, que eu queria já anunciar aqui em primeira mão, no Vira Casacas. Olha aí. Ótimo. Premiere aqui, é que nem o intervalo do Super Bowl aqui, né? O pessoal anuncia as coisas quentes. Eu odeio Steven Pinker, só queria dizer isso. Ai, que bom! Só queria dizer isso. Nossa, é um cara que eu acho que não acertou em nada na vida. Pelo amor de Deus, como tá errado, cara. Como tá errado. E ainda. Hashtag odeio Steven Cara. Pinker. Tô querendo botar esse nome. Nem quando ele tenta ser bem intencionado, ele funciona, né? E ainda tem outras coisas mais sérias aí. Deixa pra outro dia. Dicas culturais, chamamos? Vamos lá então, né? Então, comece você, Gabriel Divan. Olha, a minha dica cultural vai parecer uma tremenda marmelada aqui. Porque eu tô num momento, tô prestes a voltar o meu ano letivo aqui. Eu tô num momento entre preparação de conteúdos e uma série de coisas e ajeitando aí alguns trabalhos para submeter, porque, entre outras coisas, o giro louco não para, né? Então a gente faz a crítica, a gente reflete sobre ela, mas a gente está dentro do jogo ali, né? A gente está dentro da guerra e procura não ser atingido. Então tá uma série de coisas aqui que o pessoal acha às vezes, né, que esse tipo de coisa, todo mundo é balbúrdia, é vagabundo, não trabalha,
e tudo mais, né? Pô, é justamente no período em que não tem aula que um pesquisador, um professor mais trabalha, talvez, né? Dado o fato de que tem que plantar para colher ao longo do ano. Mas então é por isso que eu estou envolto em relação a alguns estudos aqui, em relação à maldita Lei 13.964 de 2009, né? Um famigerado pacote anticrime. Já vou mandar um abraço para o nosso amigo Guilherme Madeira. Ô Madeirão, lança o teu livro logo aí, né? Porque a gente precisa ter uma base para estudar, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, recomendo mesmo, né, o livro Vindouro do Madeira. Eu estou recomendando podcasts desde a semana passada, né? Recomendei que a galera escutasse o Benzina e o Lado B, justamente para ouvir sobre a questão do carnaval, tanto a questão da estrutura do carnaval, quanto a questão dos sambas e o que eles trazem, né? Um trabalho que os dois podcasts fizeram muito bem, uma dobradinha muito legal. E agora o que eu vou indicar, por isso que eu falei que parecia marmelada, eu vou indicar para a galera ir lá, por exemplo, no Spotify e escrever na busca lá política, ciência e filosofia, ou escreve na busca simplesmente assim, ó, Tatiana Rock. Aí você vai encontrar uma série de podcasts, né, dos áudios dos vídeos gravados pela nossa convidada, e 2 deles eu vou deixar um asterisco especial aqui, que são parte do que, entre outras coisas, ela desenvolveu com a gente hoje. Tem um vídeo, né, e áudio também, no caso, que é sobre Foucault e o neoliberalismo. Ele tem 2 partes, ele é bem curtinho, e Tatiana, meus parabéns, porque se a gente falou aqui lá no começo de divulgação científica com seriedade, mas ao mesmo tempo com conteúdo, para espalhar a coisa de um jeito agradável e não mastigar ou não amenizar, necessariamente, né, esses pequenos áudios aqui, eles adiantam muito. Tem no YouTube também, no meu canal, né, que eu não estou conseguindo muito continuar, mas na verdade são os áudios dos vídeos do meu canal do YouTube, que tem esses vídeos lá. Sim, são os áudios transpostos, né? Mas eu digo assim, até pelo áudio, porque às vezes é uma coisa assim da pessoa. O áudio ele é fantástico, ele te permite adquirir a informação, sei lá, em deslocamento, ou de olhos fechados, ou como a galera gosta de brincar no mundo do podcast, né? Lavando a louça. Sim. Tá aí, tá. A minha dica está dada, então, né? É uma dica que implica, inclusive, a nossa convidada. Ah, que bom. Valeu. Que bom que você gostou. Eu queria dizer, simplesmente, fazendo aí uma propaganda que vou ressaltar, não é remunerada. Eu queria falar que quem não assistiu, assista Narcos México, leia sobre narcotráfico no México, e aí vem 2ª temporada aí. Eu acho o Narcos México melhor do que o Narcos da Colômbia. Desculpa, Wagner Moura, mas a culpa não é sua, a culpa é do Padilha. Então é isso. Não sei se a 2ª temporada vai ser boa, mas eu gostei muito da primeira, e essa é a dica cultural. Mas também achar uns livros que jornalistas escreveram sobre narcotráfico no México, leiam. É muito bom. É muito bom. E é um outro tema que a gente traz de volta aqui, porque tem a ver com tudo que a gente vive nessa América Latina de veias abertas. Tati, dica? Eu tô aqui começando a entrar em ritmo de carnaval, né? Como eu tô muito voltada para o livro, assim, eu só saio além do trabalho e do livro, para coisas que realmente consigo, assim, renovar minhas energias, né? E isso para mim é o samba. Então, aqui no Rio tem sempre toda segunda o samba do trabalhador, tem o samba da Pedra do Sal. Segunda-feira é um dia especial do samba aqui no Rio, quem estiver por aqui. E está chegando também o carnaval, né? Com várias programações. Eu só estou pensando nisso, que eu estou precisando, com essas angústias todas aqui na entrevista. Várias vezes eu falei, né? Isso me angustia muito, isso me angustia muito. E é impressionante como só o samba, assim, dá aquela abertura, sabe? Aquela renovada. Então é isso aí, o samba do trabalhador, já que a gente falou também do trabalhador, é o lugar que eu mais tenho frequentado ultimamente. Olha aí. Estando pelas bandas do Rio de Janeiro, quando não estiver uma chuva torrencial, né? Já fica a dica aí. Porra, Pedra do Sal, muito maneiro, muito legal. Samba do Trabalhador também. Tudo anotadinho aí? Tudo anotadinho. A gente vai agora para os salves e gostaria muitíssimo de agradecer a nossa convidada. Muito obrigado pelo seu tempo, Tati.
E como todos os outros convidados, você está convidadíssima para estar aqui de novo, em algum outro momento, onde a gente vai falar sobre as mesmas coisas, mas daqui no futuro. Talvez com alguma notícia melhor. Valeu, gente. Eu que agradeço. Foi ótimo. Olha, que não demore tanto tempo, né, pra gente conseguir ajustar as agendas aí. Muito, muito obrigado. Valeu, gente. Ai, 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 mais uma vez que as boas práticas aqui desta casa mandam, eu sou obrigado a falar. Carapanã! Gabriel Divan! É. Estamos aqui para aquilo que sempre estará no final do episódio, os salves. Olha, hoje eu cheguei na geladeira aqui da mansão Viracasacas, onde também está localizado o nosso estúdio de ponta, né? O estúdio de verão, né? E havia um post-it que Felipe Abal deixou antes de viajar para o seu resort all inclusive, que dizia assim, manter os salves no final, a qualquer custo. Aí eu obedeci, né? Porque quem tem juízo é aquela coisa, né? É aquela coisa. Eu vou começar aqui porque eu só tenho um salve. E olha só, a galera do Artesão estava lá lidando com a sua clientela magnífica, e o cliente, no caso, estava pedindo uma pizza do sabor Pomodoro e Latte, que é uma das melhores do catálogo, é um dos hits do catálogo deles. E no final da mensagem de WhatsApp, eu ganhei o print aqui, né? É óbvio que números e endereços não serão divulgados, mas foi um print que me foi divulgado por uma boa causa, porque ele escreveu no final da mensagem, eu quero uma mata, eu sou ouvinte do Vira Casacas. É estranho dizer isso. E aí o pessoal do Artesão entrou em contato, né, avisou, beleza, então, né, a promoção, promessa é dívida, né, e diz o teu nome aí completo para ganhar um salve. Aí ele falou que, sempre quis um salve, então vai ganhar um salve. Carlos Eduardo Alves da Silveira, né, degustou uma pizza incrível do Artesão e agora vai degustar este abraço virtual aqui, meu e do Carapanã. Carapanã, manda um abraço pro teu xará, Carlos Eduardo. E aí, xará, aquele abraço. Aí, olha aí. Beleza. De salves aqui por hoje eu tenho apenas isso. E tu, meu velho? Eu tenho aquele salve, aquele abraço, aquele agradecimento a todos os nossos apoiadores, a todos aqueles que nos seguem, que nos escutam, que nos divulgam. E também uma requisição de salve, que dessa vez não foi musical, que era um salve para Lisandra e o seu Furby, que se chama Coco. E eu precisei olhar o que é um Furby Hein? no Google, porque eu sou boomer pra caralho. Então é isso, fica aí o salve para Lisandra e seu Furby. Furby Coco. É isso aí, cara. É isso. Não pediram pra cantar nada essa semana? Não. Mas se tiver a demanda musical, a gente tá aí pra atender. Em breve numa churrascaria perto de você. Olha, a gente não pode mudar os salves de lugar, mas eu queria inaugurar uma nova sessão aqui, a revelia da presença do acionista majoritário, né? Se você vai lá no viracasacaspodcast@gmail.com, você pode mandar pra gente, inclusive, perguntas, né? Você pode tentar tirar dúvidas aqui, a gente vai passar a responder agora no momento dos salves, e é lá também o local para você sugerir, né, alguns instantes de deleite musical na voz de Carlos Eduardo Carapanã de Antunes. Essa semana não teve nenhuma, mas olha, pelos recentes burburinhos que gerou, né, aquela sua cantoria lá, eu imagino que o pessoal já deve estar preparando ali requisições e coisa parecida, né? Tem que testar aqui antes da churrascaria. Antunes, porque é parente do Arnaldo Antunes, só pra ficar claro. Socorro, eu não tô sentindo nada. Gente, grande Arnaldo Antunes. Vamos lá. O pulso ainda pulsa, apesar de tudo isso que a nossa convidada falou e esclareceu e deixou na mesa hoje, né? Enfim. Resta então pra gente só perguntar, não pro nosso CEO efetivo, mas para o CEO mais querido do Brasil, Gustavinho, Tavinho. Tá bem, meu filho? Diz pra gente aí, teve ou não teve? Temos um vira-casaca. Pois é, segundo ele, temos um vira-casacas. Então, Carapanã, resta dizer tchau para essa nossa galera, né? E aguardar o próximo programa. Vamos na contagem, então. 3, 2, 1 e... Falou! Até... Tchau, prejudicada! Tchau, prejudicada. Então foi.